Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem? Professor Adriano na área. Língua portuguesa, 8º ano. E você sabe que eu nunca estou sozinho. Quem está comigo aqui? Olha lá, é o Paulo! Belezinha, meu querido? Como é que você tá? Tranquilo? Meus caros e minhas caras, corra lá pegar o seu caderno, pegue a sua caneta, o seu lápis e sua borracha para anotar. Ah, você já está com eles aí? Ah, eu sabia, isso é bom, né? Então, bora lá. Quais são os objetivos da nossa aula hoje? O que a gente vai falar? Então, os nossos objetivos são ler e interpretar resenhas, reconhecendo suas características e funções. Reconhecer elementos de produção de uma resenha. Então, você já percebeu que hoje a gente vai ler, falar e discutir sobre resenha. É a resenha crítica. Então, assim, a resenha é aquele textinho que você bate papo, conversa, lê, né? E você vai comentar daquele filme, daquele objeto cultural, e, claro, trazer um ponto de vista. Mas espera um pouquinho aí. Vamos ver aqui, olha. Você certamente em algum momento já ouviu histórias de príncipes, princesas, né? De qualquer região, né? De qualquer situação, né? Então, vários tipos que nós temos aí, né? Mas vamos falar de um príncipezinho muito legal, que esse eu tenho certeza que vocês já ouviram. Talvez até tenham lido, tenham em casa, eu tenho esse livro. Eu lembro que eu li, que leram para mim quando eu era pequeno, e hoje eu tenho ele lá. Qual que é, então? O Pequeno Príncipe. Já ouviu falar dele? Ah, você já leu? Ah, é muito bom. Você já leu ou leram para você? Você vai gostar, né? Gosta dele. Então, nós vamos ver um pouquinho desse livro do Pequeno Príncipe agora aqui. Então, observem aqui, quem que é o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é uma obra de Antoine Saint-Exupéry. Ela foi publicada lá em 43, lá no meio. Nós temos uma Segunda Guerra Mundial ali rolando, né? Então foi lá em 43 que ele foi publicado. E ela conta a história de um piloto, ele conta a história de um piloto que cai com seu avião no deserto e ali encontra uma criança loura e frágil, que diz ter vindo de um pequeno planeta distante. E ali os dois convivem, contando histórias e aprendendo um com o outro. Então esse é o resuminho do livro Pequeno Príncipe aí. Claro que vocês vão ver que tem mais ideias aí. Em 2015, este livro tornou-se de domínio público. E por ser de domínio público, várias versões vieram à tona aí. Então, temos trocentos tipos de livros que foram organizados com base no próprio Pequeno Príncipe. A gente vai ver um agora que fez isso, uma intertextualidade. Ele conversa com o livro, né? Ele faz menção ao livro Pequeno Príncipe. Lembre-se, Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, uma criancinha loura, perdida no deserto, que veio do espaço e conversa com um piloto. Bora lá então aqui ver o Pequeno Príncipe Preto. A gente vai conhecer daqui a pouquinho uma história, uma das inúmeras versões que apareceram. E como que a gente consegue conhecer? Será que eu vou ler para vocês aqui todo o livro? Não, eu não vou ler o livro. Eu vou apresentar daqui a pouquinho a resenha dele. Então, um resenhista, né, um autor, escreveu sobre esse livro. E para que ele escreveu? Para a gente conhecer, para mostrar o ponto de vista dele a respeito da obra. Mas espere aí, antes de fazer a leitura da resenha, vamos relembrar qual é a estrutura de uma resenha? Bora lá então, né? Uma resenha ela deve conter o título, ela deve conter a referência da obra, lembrando que o título não é o mesmo do livro. É um título próprio que o resenhista tem que trabalhar. A referência da obra resenhada, né, é o autor, quem fez, onde que está, quando foi produzida. É interessante ter alguns dados do autor da obra resenhada, quem que é ele, por que ele é importante naquele conjunto. E lembrando, resenha não é somente de livros, tem resenha de
várias situações ali. Nós temos que ter também o resumo ou síntese do conteúdo, como eu fiz agora há pouco, rapidinho, do livro Pequeno Príncipe. E nós precisamos também de uma avaliação crítica. O que é avaliação crítica? É o posicionamento do resenhista em relação à obra. Então, precisa ter ali. Essa avaliação crítica, é óbvio que não vai sair, eu gostei e não gostei. Óbvio que não é assim. Preciso do quê? Eu preciso, nessa avaliação crítica, conhecer e falar dos aspectos técnicos. Se é uma obra, um disco, por exemplo, se é um disco bem gravado, se ele segue as características dos álbuns anteriores, se destoa muito. E é nesse sentido, com os aspectos técnicos, que o autor, que o resenhista vai desenvolver sua opinião. Ele não pode tirar a opinião do nada. Belezinha? Então, retomando aí o que deve conter, e agora nós vamos ler esta resenha. Vamos ler uma resenha completinha do Pequeno Príncipe Preto. Vai lá, acompanhe comigo ali no slide. Pequeno Príncipe Preto, a versão do clássico que sua criança precisa ler. Página 5, Rodrigo Casarim, foi escrita no dia 27/8/2020, publicada às 9 horas e 22 minutos. Em 2015, quando a obra do francês Antoine Saint-Exupéry se tornou de domínio público, uma avalanche de versões e releituras de O Pequeno Príncipe chegou às livrarias. Desde então, com frequência, pipocam novidades. Sobre o príncipezinho alçado ao cargo de rei dos clichês, pouca coisa merece atenção. Então aqui, meus caros, percebam que ele está introduzindo a resenha, né? Ele vai estar introduzindo essa resenha e como que ele vai introduzir, o que ele vai trazer para nós nessa resenha. Ele está falando, então, da obra Pequeno Príncipe, do domínio público lá em 2015. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? É isso aí. Então ele vai falar desse domínio público e vai falar que uma avalanche de obras, muitas delas, como que ele fala aqui? Clichê. Clichê, o que é um clichê? Aquilo que é esperado, né? Que é algo que falta um pouco de criatividade. Vamos continuar lendo? Bora lá então! Uma dessas exceções é o Pequeno Príncipe Preto, joia sobre o amor próprio. Autoafirmação e combate ao racismo, escrita pelo filósofo e agitador cultural Rodrigo França e ilustrada por Juliana Barbosa Pereira. O livro infantil saiu neste ano pela Nova Fronteira. Nele acompanhamos um garotinho preto que deixa o planeta onde vive com seu parceiro Baobá para espalhar o Ubuntu por outros cantos do universo. Conhece um rei resmungão, egoísta e solitário, que passa a vida contando a própria riqueza. Na Terra, o Pequeno Príncipe Preto transmite suas principais mensagens. Após causar curiosidade e certo estranhamento em outras crianças por conta da aparência, nota que os colegas são mais incentivados a competir entre si do que se juntar para alcançar objetivos comuns. Cria, então, uma brincadeira para fortalecer a união dos pequenos e retoma o que se propôs a disseminar no início da jornada. Eu sou porque nós somos. Ubuntu significa nós por nós. A mensagem, bem como a obra, carrega em si muito de tolerância e esperança. Então, a continuidade da resenha, nesse desenvolvimento, ele já começa a se posicionar. Vocês percebam que a visão que ele tem em relação à obra é positiva. Ele fala que na avalanche de muitas obras que saíram, essa vale a pena fazer a leitura. Depois ele vai continuando e vai comparando, né, o Pequeno Príncipe, a obra original, ao Pequeno Príncipe Preto. Quando o Pequeno Príncipe Preto chega aqui, lembrando o seguinte, lá no Pequeno Príncipe original, ele tem uma rosa como companheira. O Pequeno Príncipe Preto tem um baobá, que é uma árvore, né, própria e característica do continente africano. Então, ele vai trabalhando o quê?
a solidariedade, né? As ideias do Ubuntu. Né? Então aqui ele fala o que é Ubuntu, ele discorre sobre isso e fala, então somos nós por nós. Por que o Pequeno Príncipe faz isso? Porque lá na resenha, como você pode perceber, ele está se referindo, né? Que as crianças brigavam entre si, competiam entre si, aliás, e não se juntavam. Belezinha? Vamos agora lá para um exercício, uma atividade para a gente ficar esperto. Bora lá então na atividade. Atividade 1. O texto que estamos lendo é uma resenha que conta que, como toda resenha, apresenta um resumo e avaliação da obra. No trecho a seguir, copie um trecho em que há uma avaliação crítica sobre o livro O Pequeno Príncipe Preto. Então, vou ler lá para vocês. Cria, então, a brincadeira para fortalecer a união dos pequenos e retoma o que se propôs disseminar no início da jornada. Eu sou porque nós somos. Ubuntu significa nós por nós. A mensagem, bem como a obra, carrega em si muito de tolerância e respeito. Então, agora você vai só copiar, retirar desse parágrafo o que está se pedindo ali, uma avaliação crítica. Eu fico aqui aguardando e você fica aí fazendo. A gente já volta. Vai lá. E aí, meu querido? E aí, minha querida? Já terminaram? Ah, claro que sim, né? Que pergunta! Então, bora lá corrigir? Vejam lá, então, vamos buscar aqui onde que está esta avaliação crítica da obra. A mensagem, bem como a obra, carrega em si muito de tolerância e esperança. Então, nesse trecho, há uma opinião, um juízo de valor a respeito da obra. Então, você percebeu, em toda a resenha, além do resumo, além das características da obra, as características do autor, enfim, precisa ter uma avaliação crítica. Que essa avaliação crítica é a opinião de quem está resenhando a obra. Então, aqui nós pegamos aquele trechinho, aquele parágrafo e encontramos essa avaliação crítica.
Bora lá? Vamos continuar lendo a resenha porque ela não acabou. Vamos lá, bora pro slide. Afirmações identitárias e orgulho de ser quem é emanam a todo momento do discurso do príncipezinho negro, que enaltece a beleza dos próprios traços, de sua boca grande e carnuda, de seu nariz de batata. A minha pele é da cor deste solo. Quando eu rego, fica mais escuro, cor de chocolate, de café quentinho. As cores são diferentes, iguais aos lápis de cor. Tem gente que fala que existe lápis cor de pele? Como assim? A pele pode ter tantos tons. Registra para depois prosseguir com um tema que tem gerado conversas e debates importantes. Eu sou negro, um pouco mais claro que alguns negros e um pouco mais escuro do que outros. É como a cor verde. Tem o verde escuro, o verde claro, mas nenhum dos dois deixa de ser verde. Gosto muito da minha cor e dos meus traços. Rodrigo França também é ator e diretor de teatro. O Pequeno Príncipe Preto nasceu em 2018 com uma montagem homônima, escrita e dirigida pelo artista. A peça teve a intenção de mostrar às crianças, jovens e adultos o quanto somos potentes na diversidade cultural do Brasil. Nela, como neste livro, abordei tudo que eu vi durante a minha infância e que gostaria que todo mundo também ouvisse. Devemos amar quem realmente somos, conta o autor no final do trabalho, ainda pontuado com outros elementos da cultura afro-brasileira e permeado pela noção de ancestralidade, pois o objetivo de Rodrigo foi alcançado com sucesso. Então, O Pequeno Príncipe Preto, ele foi escrito por Rodrigo França, pela editora Nova Fronteira, ela que editou a obra, e ela saiu em 2020. Gente, mas que resenha gostosa, né? Eu fiquei com muita vontade de ler O Pequeno Príncipe Preto. Eu ainda não li esta obra. Eu busquei trechos dela, li apenas trechos, mas eu ainda vou ler essa obra completa, que deve ser muito legal, porque fala da aceitação. E além da aceitação, ela discute o racismo que existe na sociedade em geral. Vejam que legal também, o resenhista trouxe falas do próprio autor, que é o Rodrigo França. E o Rodrigo França, ele trabalha conosco, na obra, né? E ele traz nessa obra que o livro, ele surgiu do quê? De uma peça de teatro homônima. Ih, professor, não fale difícil. Você não sabe o que é homônima, não? Então vem cá, eu vou falar pertinho com você, tete a tete. Homônimo, meu querido e minha querida, é aquilo que tem o mesmo nome, né? Então, que tem lá, por exemplo, o Adriano e pega o outro Adriano aí do outro lado que está assistindo, nós somos homônimos. O Paulo aqui, se tiver algum Paulo aí em casa assistindo, ele é homônimo seu. Então, homônimos é isso, homônimo é isso, mesmo nome, belezinha? Tranquilo, né? Mas eu achei muito legal essa resenha. Agora, o que nós vamos fazer nesse meio tempo, agora que terminamos a resenha? Vai lá, diga aí o que você vai fazer. Isso, atividade. Bora lá então na atividade número 2. Acompanhe no slide, fica comigo lá então. O trecho a seguir aparece entre aspas na resenha. Justifique e explique o motivo. Eu sou negro, um pouco mais claro que alguns negros e um pouco mais escuro do que outros. É como a cor verde. Tem o verde escuro, o verde claro, mas nenhum dos dois deixa de ser verde. Gosto muito da minha cor e dos meus traços. Belezinha, é muito tranquilo esse exercício, né? É só para justificar o porquê está entre aspas. Lá no meio da resenha, no texto, aparecem essas aspas. Por que será, hein? Vai pensando aí, enquanto isso eu fico aqui, você fica aí. Vai lá, vai.
e aí, terminou? Claro que você terminou, né? Você é rápido, muito tranquilo. Mas agora, por que nós temos estas aspas, né? Por que aparecem as aspas nesse texto? Bora lá? Vamos ver então a correção? Vamos ver se está igualzinho ao seu aí. Vejam lá. O trecho a seguir aparece entre aspas a resenha. Justifique e explique o motivo. Então as aspas foram utilizadas para marcar uma citação. Uma citação, então, aqui foi direta, né? Essa passagem é retirada do próprio livro, não foi escrita pelo autor da resenha. Nesse gênero textual, é importante que se tenha um resumo da obra e, eventualmente, pode ocorrer citações como no exemplo lido, né? Então, meus queridos, as aspas elas podem significar várias coisas. Nesse caso, ela está significando o quê? Uma citação direta. Ele retirou do livro e colocou na sua resenha, direto, sem alterar nada, por isso das aspas. Se ele alterar alguma coisa, daí não pode ter aspas, daí nós chamamos de citação indireta. E o autor precisa deixar claro que, segundo fulano de tal, e vai discorrendo lá sem as aspas. Tá? Então é um outro tipo de citação que pode ocorrer. Vocês perceberam? Lembram aqui? Porque você está esperto na aula. Se você prestar atenção no que te fala na aula aqui, você consegue perceber a linha que a gente segue. Eu falei várias vezes sobre intertextualidade. Lembram? Lá no início, Pequeno Príncipe Negro, preto, desculpa. Então, vamos observar um pouquinho da intertextualidade aqui. Bora lá, ó. Então, intertextualidade. Ao lermos O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França, percebemos que há uma estreita relação com O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Essa relação é chamada de intertextualidade e ocorre muito na literatura em outras áreas. Nesse caso, há uma referência à obra original, criando uma nova mensagem, uma releitura. Esse diálogo ocorre também em outras áreas, como música, quadros, publicidade, entre outras. Então, a intertextualidade ela se dá de várias formas. Aqui, ele escreveu um outro livro muito próximo ao livro original. Até o título faz referência ao livro original. Mas nós temos outras maneiras de fazer intertextualidade, como, por exemplo, uma paródia. Você tem uma música que você gosta, ouve, e você quer trabalhar com algum assunto, enfim, qualquer temática, você consegue fazer a paródia. A paródia é um tipo de intertextualidade. Nesse caso, nós não temos paródia. Gostaram da aula? Eu gostei, como sempre tá legal. Bora lá ver o que a gente conversou hoje, então? Vamos retomar? Nessa aula retomamos o que é uma resenha e suas características. Lemos e analisamos uma resenha e verificamos a intertextualidade presente no livro resenhado. Então, meus queridos, eu fico por aqui, vocês vão ficando por aí e nos encontramos outra hora. Tchau, tchau, tchau.